Olá, como está você? Tomara que esteja muito bem mesmo. E mais uma dica do doutor, esta também tem a ver com a amamentação, porque também foi uma solicitação de uma pessoa que estava assistindo os vídeos e disse, existe esse aspecto que merece ser mencionado, que é um aspecto extremamente interessante, que é o seguinte: existem determinadas situações que a criança passa e que a mãe passa, que tem a ver com o ato de a criança ingerir o leite da mãe. Por exemplo, um estudo feito em populações de risco na Índia e também em cidades que estiveram em situação de guerra e que foram cercadas e que não tinham alimentação e que as mulheres que haviam acabado de ter criança não tinham alimentação conveniente, mostrou esse estudo que mesmo mulheres desnutridas tinham leites nutridores. Olha só! Então isto significa que aquela mulher, quando ela não ingere nutrientes suficientes, ela cede nutrientes dela. Então ela cede cálcio dos próprios ossos, ela cede flúor, cede vitaminas, etc. para a criança, para que a criança possa sobreviver bem. Claro, em situações extremas, a mulher já não tem o que oferecer. Então aí a criança também acaba entrando em desnutrição grave, né? Mas, mesmo em estados de desnutrição, a criança é favorecida. Isso é uma coisa incrível, Mas isso nos alerta para uma coisa. A mulher que está gestante, ela tem um aumento das suas necessidades nutricionais, principalmente de micronutrientes. Então ela tem que estar ingerindo os micronutrientes e outros também, mas eu me refiro principalmente aos micronutrientes agora, assim, continuamente durante a gestação. Mas isso não muda depois que a criança nasce, porque ela está produzindo leite, que é muito rico nutricionalmente, tá certo? Inclusive existem certas vitaminas, como a vitamina B12, que as reservas dela de vitamina B12 frequentemente não são úteis para a criança. É preciso que ela esteja ingerindo a vitamina B12 o tempo inteiro durante a gestação e o tempo inteiro durante a amamentação. Peço a vocês que, por favor, vão lá no link aqui, ó, que tem 2 aulas sobre vitamina B12 e, além disso, tem várias dicas de doutor sobre a vitamina B12, tá bom? Então, pensem nisso, tá certo? Então, assim, aquela mulher tem que ter uma boa alimentação, uma alimentação integral, uma alimentação rica em frutas, rica em legumes, certo? Uma alimentação que disponibilize para ela as proteínas, os carboidratos, as gorduras essenciais de preferência, né? Ômega 3, ômega 6, etc. E também vitaminas e minerais, além de antioxidantes que ela necessita. Então isso é algo muito importante, tá bom? Mas tem uma outra coisa também muito legal, que é a seguinte: quando uma criança estava amamentando e chegava no posto, sei lá, gripadinha ou com gases, eu sempre passava para a mãe um xarope natural para gripe ou algum chá para gases, entendeu? Por quê? Porque eu via que quando a mãe tomava isso, passava para a criança de alguma forma, pelo leite, e a criança se beneficiava. Muito legal isso, tá certo? Além disso, eu fazia determinadas recomendações. Por exemplo, se a criança tem muitos gases, a mãe tem que tomar determinadas atitudes alimentares. Por exemplo, os feijões. Na verdade, grávida, não grávida, nunca devemos comer um feijão seco, ou uma lentilha, ervilha, grão de bico, sem deixar de molho de um dia para outro. Isso é um aspecto que já foi tratado aqui no canal em uma outra dica do doutor. Vocês podem ver aqui, por favor, o link, tá certo? Então veja, é importante que deixe de molho, porque isso reduz a possibilidade de dar gases. Então a criança também pode sentir menos gases se a mãe come essas coisas. Mas se continua com gases, é bom parar por um tempo de comer feijão, de comer leguminosas. Leguminosas é aquilo que dá em vagem, tá certo? Também as crucíferas. As crucíferas são muito ricas em enxofre. As crucíferas é couve, repolho, principalmente o repolho, mas
grão de bico, brócolis, tudo isso são as crucíferas, tá certo? As crucíferas às vezes dão gases. Então, a mulher deve estar atenta, será que é o repolho que eu tenho comido com frequência, principalmente cozido? O repolho cru não dá tanto gases quanto o repolho cozido. Então, é interessante pensar nesses aspectos, tá certo, pessoal? Então, isso é algo extremamente importante, que é uma relação direta entre o que a mulher come e o que acontece com a criança. Legal? E também a possibilidade de a gente fazer terapêuticas com a mãe e isso refletir sobre a criança. E um capítulo extremamente importante dessa questão é o fato de que a criança representa o inconsciente da mãe. Há uma conexão tão íntima e profunda entre a mãe e a criança, que quando a mãe está insegura, a criança começa a chorar, a ficar insegura, começa a ficar agoniadinha. Quando a mãe está com raiva, também a criança fica agoniadinha, tá certo? Então, claro, a mãe não deve se sentir culpada porque ela está temerosa, porque ela está insegura, porque ela está com raiva de determinadas situações que acontecem. Mas ela deve, pelo menos, ter a consciência de que a criança está naquele estado porque ela também está naquele estado. Legal? E claro, ela vai procurar trabalhar-se, não somente pela criança, mas por ela também. Por que nós temos que nos prejudicar quando estamos com raiva, com medo ou com qualquer outra questão psicológica negativa, né? Claro, isso não é tão fácil de ser trabalhado, eu digo até por experiência própria, né? Como é que eu vou trabalhar a minha ansiedade? Como é que eu vou trabalhar a minha tristeza? Isso é algo para uma vida toda. Isso é algo que a gente tem que fazer devagar e sempre. Então, a mulher acabou de parir, é um pouco difícil para ela instantaneamente resolver determinadas questões. Porém, todos nós somos desafiados a resolver essas questões, ou a minimizá-las, ou a fazer com que elas se tornem menos dolorosas para nós. Um beijo no seu coração.